a manchete, o destaque do Galão da Massa com Cláudio Rezende. Que é o único time no Brasileirão sem pontuar como visitante. Barba Domingues comemora tempo para ajustar o time, que pode ter desfalques para o próximo jogo. O Paulo Brax, ele participou ontem do CNN Esportes S.A. com o João Vitor Xavier e trouxe informações importantes. O programa tá no YouTube completo para você da CNN. O Paulo Brax também fez um desabafo importante ao João Vitor Xavier sobre as cobranças, né? A torcida tá pegando bastante no pé dele como homem forte do futebol do Galo. Você pode discutir competência, se gosta ou não gosta do trabalho dele, mas é um cara legal. Paulo Brax, você acompanha a entrevista completa. Foi ao ar ontem na CNN, ela está disponível nas plataformas digitais, inclusive no YouTube, CNN Esportes S.A. Ô, Cláudio, não pode sair de Belo Horizonte que o Galo não ganha, hein, velho? Outra derrota do Galo no Brasileiro longe de casa. E o que vem pela frente? Cláudio Rezende e as informações do Galo. Boa tarde, Thiago Reis. É isso, ainda folga para os jogadores do Atlético. Nesta segunda-feira, o time se reapresenta amanhã, terça, no período da tarde, para um pouco mais de uma semana para o técnico Barba Domingues trabalhar essa equipe. Serão atividades importantes para que o treinador continue implementando seu estilo de jogo. O Galo que segue sendo o único time no Brasileirão que não pontuou fora de casa como visitante. Foram 4 jogos, 4 derrotas. Para o próximo jogo, diante da Chapecoense, quinta-feira, dia 2 de abril, em Chapecó, há uma interrogação no Galo, porque jogadores que estão servindo seleções em data FIFA poderão não chegar a tempo. Do Ivan Roman, que está com a seleção do Chile, tem amistosos na Oceania. O Júnior Alonso, seleção do Paraguai, estará na Europa, mesmo destino também dos equatorianos. E aí são 3. Alan Franco, Preciado e Minda. Dependendo das logísticas, esses atletas serão baixa para o próximo jogo. Agora, você quer ganhar uma camisa autografada do Hulk, do super-herói atleticano? Se você faz o imposto de renda através do formulário modelo completo, pode doar 3% do imposto devido a pagar ou ser restituído para o Instituto Galo e outros 3% para os idosos da Sopoc. Para outras informações, envie um zap agora. Anote o número 31 DDD 99215 8465. 31 99215 8465. E Hulk, que vive seu 5º maior jejum de gols com a camisa atleticana. Ele passou em branco na derrota do Atlético, mais uma fora de casa. O Atlético perdeu para o Fluminense por 1-0 e o Hulk chegou a 8 partidas sem marcar gols. Seus últimos gols aconteceram em 14 de fevereiro, na vitória contra o Itabirito, em que ele marcou 3 vezes. O maior jejum de gols do Hulk com a camisa do Atlético aconteceu na temporada passada. Foram 15 partidas sem balançar as redes entre 17 de agosto e 28 de outubro. Segundo o maior jejum de 12 gols, ele também chegou a ficar outros períodos de 10 jogos e de 9 jogos sem marcar gols. Hulk, que aos 39 anos de idade, desde 2021 no Atlético, soma 303 jogos, 140 gols e 54 assistências com a camisa atleticana. Bora lá falar desse Galo, né? Porque depois da derrota no Campeonato Brasileiro no sábado pro Fluminense, o Galo caiu 2 posições na tauba de classificação do Brasileirão. Caiu da 11ª para a 13ª colocação, o que tira do Barba uma certa tranquilidade que ele teve após a vitória sobre o líder, então o líder do campeonato, o São Paulo, o Tricas, né? O Galo agora no Brasileirão tem a Chape na quarta-feira da semana que vem, após aí a parada da data FIFA. Parada da data FIFA que o Atlético vai ter 7 jogadores em disputa. O Mamadi Cissé pela Guiné, Preciado, Alan Franco e Alan Minda pela seleção do Equador, Júnior Alonso, seleção paraguaia, Ivan Roman, seleção chilena, e o zagueiro Vitão, convocado para a seleção brasileira sub-20 pela primeira vez. Ele, figurinha carimbada na sub-15, sub-17, agora pela primeira vez na seleção brasileira sub-20. Vamos ver o que vai aprontar o técnico Barba Domingues, que a partir de amanhã recebe os jogadores novamente na cidade do Galo,
ontem e hoje, day off para os atletas atleticanos. Ô CJ, agora nessa sequência aí da parada da data FIFA, o Barba Domingues preparando os jogadores aí durante toda essa semana, atividades em sequência na Cidade do Galo, tempo para recuperar, por exemplo, o Alexander, que ainda não figurou nem no banco de reservas, ainda que já tenha 2 semanas de liberação do departamento médico. Outro jogador que deve se recuperar, claro, já se recuperou, está lá em Marrocos, inclusive com a seleção de Guiné, mas volta nessa semana, é o Cissé, e a possibilidade também de Maicon, né? Maicon é um jogador que o prazo dele inicialmente era de 4 semanas para se recuperar aí de uma lesão que ele teve na perna, e agora o Maicon pode ser, de repente, uma boa surpresa, talvez seja aquele encaixe que está faltando nesse meio campo com o Tomás Pérez, viu, Barba? Tomás Pérez não pode sair do time. Repete comigo, Barba. Tomás Pérez não pode sair do time. Não que a gente já tenha tido muitas amostras do Tomás Pérez, mas a gente teve muitas amostras do Igor Gomes, do Alan Franco, de outros jogadores aí que não renderam. Por isso, a gente aposta muito nesse garoto que nos jogos em que entrou deu virilidade a esse meio-campo atleticano, deu intensidade, deu força, e é isso que a gente espera de um jogador que veste a camisa do Galo, viu? Ô Barba, repete comigo. Igor Gomes nunca mais, Igor Gomes nunca mais. Não dá, titular não. Jogador para entrar em campo, resolver ali no segundo tempo e tal, ajuda, beleza, mas titular, tchau, obrigado. Números do Atlético como visitante no Brasileirão. Perfeito. 2 anos, 24-26, no Brasileirão. 42 jogos, 7 vitórias, 11 empates, 24 derrotas. São 32 pontos conquistados em 123 possíveis. O Atlético é um gatinho fora de casa. Henrique. CJ, e assim, é difícil a gente analisar esses 2 anos, porque são vários cenários, né? Em 2 anos que passaram por aí, treinadores diferentes, desfalques diferentes, acho que cada momento ali cabe essa análise, mas preocupa porque é um problema recorrente. Esse elenco do Atlético tem muita dificuldade de jogar fora de casa. Mas analisando o jogo de ontem, cara... Sábado. De sábado, de anteontem, tem 2 questões que me chamam a atenção. O Ivan Roman até outro dia era salvação, depois da falha já não presta. Eu vi muita gente batendo muito no Ivan Roman. Ele foi muito mal no gol. Ele não conseguiu acompanhar a bola e acompanhar o atacante do Fluminense, aí ele tenta uma disputa com um cara que é muito mais forte do que ele, que levaria vantagem nesse duelo aéreo, até porque o encaixe do Roman ao longo do jogo muitas vezes nem foi com o Castilho, foi com o Lúcio Acosta, saltando um pouco dessa linha, deixando o Alonso e o Juan um pouco mais atrás e tentando pressionar o Acosta no meio de campo para que ele não tivesse tanto espaço para receber essa bola, mas quando ele ficou no mano a mano com o cara que a especialidade dele é essa bola de cabeça, ele foi muito mal sim, e tem que ser cobrado sobre isso, tem sim que evoluir esse ponto, mas não acho que tem que acabar com o Ivan Roman, não presta mais, pelo contrário, eu acho ele melhor do que alguns zagueiros que estão aí no Atlético, e por mais que ele erre, ele é novo, ele vai errar, eu ainda assim acho que ele pode ajudar mais o time do que alguns experientes que já estão por aí, a gente vê que não apresenta tanta mudança. E apesar do Atlético estar evoluindo, CJ, o Atlético melhorou como conjunto, o Atlético está conseguindo competir melhor, o problema da compactação, que foi algo que atrapalhou muito o Domingues nos primeiros jogos, eu já vejo uma evolução também considerável na questão do time estar mais organizado, mas se fosse o Sampaoli, a primeira fala do Domingues me lembrou o Sampaoli. Foi. Faltou contundência. A gente fala muito da galera lá de trás do Atlético, mas e os atacantes? Olha quantas finalizações, quantas situações de gol o Atlético teve de dentro da área do Fluminense e não conseguiu fazer um golzinho. E pra mim isso preocupa demais. Teve um lance pra mim que mais me chamou a atenção, foi do Hulk. A bola caiu na perna direita dele, ele erra o domínio, erra a finalização, depois o Preciado isola a bola, mas o Preciado eu não espero que ele faça o gol. Eu me abstenho de fazer qualquer comentário sobre, tá? Eu lembrei do Cabidão na hora, porque além de ter muita dificuldade pra jogar ontem, quando a bola caiu no pé dele pra resolver, ele não resolveu. E é o que tá acontecendo nos jogos do Atlético. O Hulk não tem conseguido resolver os jogos. Eu ainda acredito que seja a melhor opção começar com o Hulk. Mas já não sei se terminar como... tirar o Hulk. Como terminar como o Domingues falou tanto no jogo contra o Internacional, que o Hulk, mesmo não estando 100%, ele ainda te entrega muito. Eu não enxergo o Hulk te entregando tanto, jogando os 90 minutos.
E daqui a pouco acho que a gente já pode até entrar mais nessa resenha que o Cabido bate, que é se o Hulk merece ser esse cara incontestável no time titular do Atlético, porque ele não tá conseguindo desempenhar em campo. E os jogadores que entraram também não conseguiram aproveitar. O René teve a bola do jogo pra matar, não conseguiu. O Alan Franco teve uma bola pra cabecear e abriu 1-0, não conseguiu. Então, primeiro tempo, né? A derrota do Atlético, Rafa, eu até entendo quando a gente fala assim, o empate talvez fosse justo. Concordo, mas eu acho que 1-0 pra qualquer um dos lados também tava justo. Porque o Atlético individualmente errou mais do que o Fluminense. Talvez taticamente foi um time melhor, competiu mais, mas individualmente o Fluminense errou menos do que o Atlético. E aí custou a vitória do Galo. Mas o ponto que mais me chamou a atenção nesse jogo foi o desempenho do Hulk e a quantidade de chances desperdiçadas pelo Atlético dentro da pequena área. Porque uma coisa é, chutou de longe, teve uma situação aqui e outra ali. O Atlético chegava, cara. O Atlético chegava na área do Fluminense e não conseguia fazer o gol. Tem o mérito do Fábio? Tem o mérito do Fábio. Mas também tem muito a falta de capacidade desse time de converter as chances em gols. Mas Vocês vocês acham que foi um volume tão absurdo assim? Não, absurdo não. Absurdo não, mas criou pra ganhar. Mas a grande verdade, CJ, é que o Atlético ele tem um time honesto dentro de campo e com esses números aterrorizantes fora de casa, a tendência é o Atlético perder fora de casa e conseguir alguns pontos dentro de casa. E aí a gente começa a lamentar alguns resultados que aconteceram principalmente na Arena MRV. Né? Não vou citar aqui o Palmeiras, que foi uma exceção da exceção nesses 8 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, mas aquele empate, por exemplo, contra o Remo, né? Que o Atlético tinha que ter vencido o jogo diante da equipe de Belém. É um time que se esforça, né? Taticamente o time vai ganhando alguma forma com o Barba Domingues, mas a verdade é que o individual ainda carece de alguns ajustes, né, CJ? Enquanto a gente tiver nessa resenha do intocável Hulk, a gente vai ter que passar pano, por exemplo, pro Cassierra. Vai ter que passar pano também pro Renier. Porque, cara, os caras não têm a titularidade garantida, os caras não têm o ritmo ainda garantido de jogo, não conseguem ter minutos mais adicionais, porque o Hulk, infelizmente, roubam todos esses minutos. Ele rouba todos esses minutos desses camaradas, né? Então, acaba que a gente vai fazer uma análise, né? Entre aspas, depreciando a possibilidade do Hulk ajudar e vai ter que olhar com um pouco mais de boa vontade para os outros. Como é que a gente vai cobrar alguma coisa do Renier? Como é que a gente vai cobrar alguma coisa do Cassierra? Né? Então, assim, o que eu vejo de uma maneira geral, CJ, é que o Atlético ele vai ter um time ali que vai sofrer muito fora de casa, vai sofrer bastante fora de casa, e mesmo contra o Fluminense fazendo um jogo bem honesto, que sim, poderia ter saído qualquer coisa desse enfrentamento, né, uma vitória do Flu como foi, uma vitória do Atlético, ou até mesmo um empate, a gente vai ter dificuldade de olhar um Atlético tendo evoluções importantes ao longo desse campeonato brasileiro. Foi um jogo parelho, como os meninos falaram. O Fluminense, pra mim, assustava muito mais de fora da área do que de dentro da área. E o Atlético, quando teve a possibilidade de empatar ou de abrir o marcador, encontrou o paredão Fábio, que sim, gente, ele é um baita goleiro, tá? E não adianta ficar chorando porque no Super Trunfo a gente votou no Fábio, não no Everson, tá? Ele mostrou o porquê disso. Então, assim, a capacidade do Fábio é essa, cara. Você vai precisar de 3, 4, 5 possibilidades bem importantes para furar o bloqueio do Fábio, porque ele é esse goleiro. Então o CJ, apesar das falhas individuais, o Atlético ele fez uma partida para mim ok, razoável, não foi uma partida catastrófica, mas ele vai precisar de alguns ajustes, principalmente fora da Arena MRV, para conseguir resultados mais importantes, né? Na Arena MRV a gente sabe da capacidade do Atlético, vai jogar de uma maneira equilibrada, mas aí como é que o pessoal Será fala? Será que a gente sabe a capacidade do Atlético na arena mesmo, cara? Venceu o São Paulo, velho. Acabou de vencer o São Paulo. Pelo menos é melhor do que visitante. Venceu também... o Cruzeiro outro dia. Cara, a gente vê alguma coisa do Atlético dentro de casa, na Arena MRV. Agora, fora dela, CJ, é um desastre completo. É um desastre completo e isso precisa ser ajustado a qualquer custo pro Atlético pelo menos ficar na primeira parte da tabela de classificação do campeonato. Fala massa, finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia aqui no canal. Já deixa o like, tá bom? Para dar aquela força pro canal. Muito obrigado pela preferência também, tá? Fica à vontade aí para estar deixando sua opinião. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que tá chegando agora e não conhece o canal, tá bom? Esse canal aqui é só Falamos do Galão. De domingo a domingo para vocês sempre ficar bem informado todos os dias aqui. Então,
Deixa o convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, tá bom? Deixa o like para ajudar o canal também. Ative o sininho de notificação, é importante para toda vez que sair um vídeo você ser avisado, tá? E fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí, né? Uma vasta notícias aí para vocês estar aí degustando. Então deixa aí sua opinião em relação a tudo, o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês não concordam aí. Então é isso, tá? Fica à vontade, a gente olha todos os comentários também. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força que vocês vêm dando aqui pelo canal. E para quem está chegando, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse canal aqui, ele é de vocês, tá bom? Forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, massa!